Para o conto para sua família. O remetente era anónimo, mas o pânico imediato o fez correr para o apartamento de João, onde, ao chegar, encontrou a porta entreaberta e vozes alteradas e quando do interior. Sem pensar, ele empurrou a porta e viu João discutindo com o irmão mais velho, que segurava uma foto comprometedora, um beijo roubado entre eles na Alfama, e o ar se encheu de acusações que culminaram em um soco que derrubou João no chão, deixando Miguel paralisado, sabendo que sua vida dupla havia desmoronado em um instante. Miguel sempre soube que esconder sua orientação seria um fardo, mas em uma família conservadora como a sua, onde o pai, um pescador tradicional de Setúbal, pregava valores católicos rígidos, não havia espaço para verdades incomodas. Ele crescera ouvindo sermões sobre o pecado e o dever familiar, e agora, aos 28 anos, como professor de história em uma escola secundária, mantinha uma fachada impecável, solteiro dedicado, filho obediente. Mas João entrara em sua vida como um vendaval. Aos 25 anos, João era um artista gráfico freelancer, livre e desinibido, vindo de uma família mais liberal no Porto, embora não sem suas próprias pressões. Eles se conheceram em um café na Baixa, durante uma exposição de arte, e o que começou como uma conversa casual sobre pintura renascentista evoluiu para noites secretas, toques furtivos e promessas sussurradas. Naquela noite, após o confronto, Miguel ajudou João a se levantar, ignorando o irmão que saía furioso, prometendo vingança. Como ele descobriu, murmurou Miguel, o coração acelerado. João, com o lábio sangrando, explicou que havia deixado o celular desbloqueado em uma reunião familiar, e o irmão, curioso, bisbilhotara. A culpa invadiu Miguel como uma onda fria. Ele havia insistido em sigilo absoluto, temendo a rejeição, mas agora via que sua covardia os colocara em risco. Eles passaram a noite discutindo opções, confrontar a família de João primeiro ou fugir para um lugar onde pudessem ser livres. Mas Lisboa não era grande o suficiente para esconder segredos, e o anonimato da mensagem sugeria que o problema era maior. No dia seguinte, Miguel acordou com chamadas perdidas de sua mãe. Ignorando-as, ele foi para o trabalho, mas sua mente vagava. Durante a aula sobre a Revolução dos Cravos, ele se pegou comparando a luta pela liberdade com sua própria prisão interna. A opressão não acaba com silêncio, disse aos alunos, sentindo a ironia. Após o expediente, encontrou João em um banco no mirador da Senhora do Monte, onde a vista da cidade parecia zombar de sua turbulência. João propôs contar tudo para as famílias, argumentando que a honestidade era o único caminho para a paz interior. Miguel hesitou, imaginando o rosto decepcionado do pai, a mãe chorando pela perda do filho perfeito. E se eles me deserdarem? E se eu perder meu emprego? Rebateu ele, a voz tremendo. A tensão cresceu quando receberam outra mensagem. Encontrem-me no cais do Sodré às 22 horas, ou as fotos vão para todos. Decidiram ir, armados apenas com coragem. No local, um homem de meia idade os esperava. Era o tio de João, um padre local, que descobrira o segredo por acidente e via aquilo como uma chance de salvar a alma do sobrinho. O confronto foi intenso. O tio acusou-os de imoralidade, citando passagens bíblicas, enquanto João defendia seu amor com veemência, questionando a hipocrisia da igreja. Miguel, calado inicialmente, explodiu: o amor não é pecado, o ódio é. Mas o tio partiu deixando um ultimato: renunciem ou enfrentem as consequências. De volta ao apartamento, a discussão entre Miguel e João escalou. João queria lutar abertamente, talvez até participar de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, mas Miguel temia o escândalo. Você não entende, minha família é tudo para mim, disse Miguel, lágrimas nos olhos. João, ferido, retrucou: e eu? Eu sou nada. Aquela noite terminou em silêncio pesado, cada um refletindo sobre o preço de suas escolhas. Miguel sonhou com um mundo onde poderia andar de mãos dadas com João sem olhar julgadores, mas acordou sabendo que a realidade era cruel. O conflito interno o consumia: trair a si mesmo ou trair sua herança. Enquanto isso, a pressão social se intensificava. Amigos comuns começaram a sussurrar, e Miguel notou olhares estranhos no trabalho. Ele decidiu confrontar seu melhor amigo, Pedro, que admitiu ter ouvido rumores. Pedro, heterossexual e casado, surpreendeu ao oferecer apoio, mas alertou sobre a intolerância em certos círculos. Portugal mudou, mas nem todos mudaram com ele, disse. Isso deu a Miguel uma faísca de esperança, mas também o fez questionar quantos aliados verdadeiros ele tinha. João, por sua vez, lidava com sua própria família. Sua mãe, uma enfermeira viúva, ligou preocupada após ouvir do irmão. Ela não condenou, mas implorou discrição: pense nos seus sobrinhos, na reputação. João sentiu-se traído pela condescendência, percebendo que mesmo aceite condicional era uma forma de rejeição. Ele compartilhou isso com Miguel, que sugeriu um plano: mudarem-se para o Algarve temporariamente, para ganhar tempo. Mas João recusou, dizendo que fugir só adiaria o inevitável. A semana passou em um turbilhão de emoções.
Miguel evitou sua família, inventando desculpas para não visitar, mas o peso da mentira o esgotava. Em uma terapia secreta que começou a frequentar, o psicólogo o incentivou a explorar sua identidade, questionando: o que você perde ao ser autêntico? Miguel saiu da sessão abalado, decidindo que era hora de uma conversa honesta com João sobre o futuro. Eles se encontraram em um restaurante discreto no bairro Alto, onde, entre tapas e vinho, João confessou seu medo de perder Miguel para o conformismo. Eu te amo, mas não posso viver nas sombras para sempre, disse. Miguel, tocado, prometeu tentar. Mas ao voltar para casa, encontrou seu pai à porta, com uma expressão grave. Precisamos conversar, filho. O coração de Miguel parou. Como o pai soubera. O tio de João havia ligado, por preocupação. O confronto familiar começou ali, na sala de estar, com a mãe chorando ao fundo. O pai, voz rouca, perguntou: é verdade? Você e esse homem? Miguel, tremendo, assentiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e o pai saiu batendo a porta, deixando Miguel destruído. A rejeição do pai atingiu Miguel como um tsunami, deixando-o afogado em culpa e raiva. Nos dias seguintes, ele se isolou, ignorando mensagens de João, que implorava por contato. Eu preciso de espaço, respondeu Miguel por texto, mas na verdade, ele questionava tudo: seu amor, sua identidade, sua vida. Em Lisboa, onde as ruas antigas ecoavam histórias de revoluções, Miguel se sentia um prisioneiro de tradições obsoletas. Ele vagou pelo Chiado, observando casais heterossexuais de mãos dadas, invejando sua liberdade casual. Por que não eu? Pensou, a amargura crescendo. João, enquanto isso, enfrentava sua própria tormenta. Após o ultimato do tio, ele procurou apoio em um grupo LGBT no centro da cidade, onde compartilhou sua história anonimamente. Ouvir relatos semelhantes o fortaleceu, mas também o fez perceber o quão frágil era sua relação com Miguel. Ele está me abandonando, confidenciou a um novo amigo, Tiago, que o ouviu com empatia. Tiago, um ativista de 30 anos, sugeriu que João pressionasse Miguel por uma decisão clara. Amor sem compromisso é só ilusão, disse. João saiu da reunião determinado, mas ferido pela possibilidade de perda. Quando finalmente se reencontraram, em um parque no Príncipe Real, a conversa foi tensa. Miguel admitiu sua covardia: meu pai disse que eu o envergonho, que sou uma decepção. João, olhos marejados, rebateu: e você acredita nisso? Ou vai lutar por nós? Eles discutiram horas, explorando Malta-Nossé. Era certo priorizar o amor sobre a família. Miguel via isso como egoísmo, João como autenticidade. No fim, concordaram em dar um tempo, mas o beijo de despedida foi carregado de dúvida. A separação temporária só ampliou os conflitos internos. Miguel voltou ao trabalho, mas sua concentração falhava. Uma aluna perceptiva perguntou se ele estava bem, e ele quase desabou. Em casa, a mãe tentava mediar, defendendo o pai: ele precisa de tempo, filho. A igreja ensina. Miguel interrompeu: a igreja não vive minha vida. Pela primeira vez, ele confrontou as crenças familiares, questionando a rigidez católica em um Portugal moderno. Isso o levou a pesquisar online sobre direitos LGBT, descobrindo avanços como o casamento igualitário desde 2010, mas também relatos de discriminação persistente. João, solitário, mergulhou no trabalho, criando designs que refletiam sua luta, imagens de corações partidos em cenários lisboetas. Ele recebeu uma oferta de emprego em Madrid, uma chance de recomeço, mas hesitou por causa de Miguel. Em uma ligação com a mãe, ela o incentivou a ficar: não fuja dos problemas. Mas João sentia a pressão social, amigos heteros o tratavam com piedade, como se sua orientação fosse uma fase. Isso o enfureceu, levando-o a uma manifestação pelo orgulho, onde gritou slogans pela igualdade, sentindo-se vivo pela primeira vez em semanas. O reencontro inevitável aconteceu quando Miguel, impulsionado pela terapia, procurou João em seu estúdio. Eu não consigo viver sem você, confessou. João, cauteloso, exigiu compromisso: então conte para todos. Miguel concordou, mas com condições, devagar, começando pela mãe. Eles passaram a noite planejando, mas uma ligação interrompeu. O pai de Miguel sofrera um acidente de carro, nada grave, mas suficiente para trazê-lo de volta à realidade familiar. No hospital, o pai, fraco, murmurou: eu te amo, mas não entendo. Miguel, dividido, escolheu ficar ao lado da cama, adiando o plano. Essa decisão magoou João profundamente. Você sempre escolhe eles, acusou em uma mensagem. Miguel, exausto, rebateu: é minha família. O conflito escalou para uma briga por telefone, com acusações voando, traição, egoísmo, medo. João, impulsivo,
aceitou a oferta em Madrid, informando Miguel por texto: vou embora. Talvez seja melhor assim. Miguel, devastado, correu para o aeroporto, mas chegou tarde, João já partira. Sozinho na multidão, ele chorou, percebendo o preço de sua indecisão. Meses passaram em um limbo emocional. Miguel se reconectou com a família, mas o abismo persistia. O pai evitava o tópico, focando em banalidades, enquanto a mãe orava por cura. Miguel, em terapia, explorava sua culpa, era ele o vilão por amar. Ele começou a frequentar o mesmo grupo LGBT, encontrando Tiago, que mencionou João casualmente. Ele está bem em Madrid, mas sente sua falta. Isso reacendeu a esperança, mas também a dor. João, em Madrid, prosperava profissionalmente, mas a solidão o consumia. Ele namorou superficialmente, mas nada comparável ao que tinha com Miguel. Em uma visita ao Porto para ver a mãe, ela o confrontou: você fugiu, mas o problema está dentro de você. João admitiu que sim, e decidiu voltar a Lisboa para fechar o ciclo. Ao chegar, marcou um encontro com Miguel em um café familiar. O reencontro foi elétrico. Miguel, mais maduro, pediu perdão: eu errei ao priorizar o medo. João, tocado, confessou: eu também fugi. Eles discutiram o futuro, ponderando os sacrifícios, perda de família, amigos, estabilidade. Decidiram tentar de novo, mas abertamente. Miguel planejava contar ao pai, João ao tio. Mas o destino interferiu, uma foto deles circulou nas redes sociais, postada por um amigo invejoso, expondo tudo. A reação foi imediata. O pai de Miguel ligou furioso, deserdando-o verbalmente. No trabalho, colegas cochichavam, e o diretor sugeriu descrição. João perdeu um cliente conservador. A sociedade portuguesa, apesar de progressista, ainda abrigava bolsões de preconceito, e eles sentiram na pele. Em meio ao caos, eles se uniram, encontrando força um no outro. Vale a pena? Perguntou Miguel uma noite. João respondeu: sim, porque é real. Com a exposição pública, os conflitos se multiplicaram. Miguel enfrentou assédio online, mensagens anônimas e quando o ódio inicial. Ele considerou denunciar, mas o psicólogo dissuadiu: foco na resiliência. No trabalho, uma reunião com o diretor resultou em uma advertência velada: mantenha sua vida privada. Miguel, indignado, rebateu: minha vida não é vergonha. Isso o colocou em risco de demissão, forçando-o a ponderar, sacrificar a carreira pelo amor. João, de volta a Lisboa, lidava com a família. O tio, o padre, o visitou, oferecendo perdão se ele mudasse. João riu amargamente: mudar o quê? Meu coração. O confronto terminou em lágrimas, com o tio partindo decepcionado. A mãe de João, mais compreensiva, tentou mediar, mas admitiu seu desconforto: eu aceito, mas a sociedade. João a interrompeu: a sociedade muda quando mudamos. Isso o inspirou a criar uma campanha gráfica pró-LGBT, usando sua arte para combater preconceitos. Enquanto isso, Miguel reconstruiu pontes. Ele escreveu uma carta ao pai, explicando seu amor por João como algo puro, não pecaminoso. O pai não respondeu imediatamente, mas a mãe ligou. Ele leu: está pensando. Miguel viu isso como um progresso minúsculo, mas suficiente para alimentar esperança. Ele e João moravam juntos agora, em um pequeno apartamento no Graça, onde noites eram preenchidas por conversas profundas sobre identidade e sociedade. Portugal é católico, mas também revolucionário, refletia João. Miguel concordava, citando a história: como escravos, precisamos florescer apesar das pedras. Mas novas traições surgiram. Pedro, o amigo de Miguel, revelou que fora ele quem espalhara a foto, por ciúmes de uma promoção no trabalho que Miguel ganhara. Eu não aguentei ver você escondendo enquanto eu lutava, justificou Pedro, mas Miguel viu aquilo como inveja mesquinha. A amizade terminou ali, deixando Miguel questionando lealdades. Quem é aliado de verdade? Perguntou a João, que sugeriu: aqueles que ficam quando dói. A tensão culminou em uma reunião familiar forçada. O pai de Miguel convidou-os para jantar em Setúbal, um gesto neutro. João hesitou, mas Miguel insistiu: é hora de enfrentar. No restaurante à beira-mar, o ar estava carregado. O pai, rígido, começou: eu não aprovo, mas você é meu filho. Foi um aceite relutante, mas sem abraços. A mãe sorriu fracamente, e João permaneceu calado, respeitando o momento. No caminho de volta, Miguel chorou de alívio misturado à tristeza: é o melhor que teremos. João, inspirado, propôs casamento. Vamos oficializar, mostrar ao mundo. Miguel, surpreso, aceitou, mas com reservas: e se piorar as coisas?
Eles planejaram uma cerimônia simples, convidando apenas aliados. Mas o tio de João sabotou, espalhando rumores na paróquia, levando a protestos pequenos fora da prefeitura. No dia, eles se casaram apesar disso, trocando votos emocionais, pelo amor que nos custou tanto. A imprensa local cobriu, dividindo opiniões, alguns aplaudiram a coragem, outros condenaram. Pós-casamento, a vida se estabilizou, mas não sem custos. Miguel perdeu o emprego, forçado a dar aulas particulares. João ganhou visibilidade com sua campanha, mas enfrentou boicotes. Eles se mudaram para o Porto, buscando um recomeço, mas o passado os seguia. Em uma viagem a Madrid, João encontrou ex-namorados, despertando ciúmes em Miguel. Você lamenta ter voltado? Perguntou Miguel. João negou, nunca. Mas o preço é alto. O clímax veio quando o pai de Miguel sofreu um infarto. No hospital, ele pediu para ver João também. Eu errei, admitiu o pai, fraco. O amor é amor. Foi uma reconciliação tardia, mas genuína. Miguel, aliviado, viu aquilo como uma vitória sobre o preconceito familiar. Mas a sociedade ainda resistia. Em uma conferência LGBT, eles foram vaiados por conservadores. João, no palco, defendeu: nossa história é prova de que mudança dói, mas cura. Com a saúde do pai estabilizada, Miguel e João retornaram à rotina, mas com uma nova perspectiva. A reconciliação familiar os fortaleceu, mas expôs fragilidades no relacionamento. Miguel, agora desempregado, sentia-se dependente de João, que prosperava com sua arte ativista. Eu me sinto um fardo, confessou Miguel uma noite. João rebateu: somos parceiros, não pesos. Mas a insegurança cresceu, levando a discussões sobre finanças e futuro. João recebeu uma oferta internacional, expor em Berlim. Animado, ele aceitou, mas Miguel hesitou em acompanhá-lo. E minha família? Meu país. Isso reacendeu o conflito, lealdade versus ambição. João partiu sozinho, prometendo voltar logo, mas a distância amplificou dúvidas. Em chamadas noturnas, Miguel questionava: você está feliz lá? João, honesto, admitia: sim, mas sinto sua falta. Miguel, sozinho no Porto, procurou emprego, mas enfrentou discriminação sutil em entrevistas. Sua situação é conhecida. Enquanto isso, o tio de João, arrependido, procurou reconciliação. Em uma missa, ele pregou sobre tolerância, citando o Papa Francisco. João, de Berlim, ligou surpreso: ele mudou. Miguel, cético, respondeu: talvez. Ou é hipocrisia? Isso os fez refletir sobre perdão: vale perdoar quem nos feriu? João defendia sim, Miguel era mais cauteloso. A separação testou limites. Miguel encontrou Tiago novamente, em um evento LGBT. Tiago flertou sutilmente, e Miguel, solitário, quase cedeu. Mas a culpa o parou: eu amo João. Ele confessou por telefone, esperando raiva, mas João perdoou: somos humanos. Volte para mim. Miguel voou para Berlim, onde se reconciliaram em uma noite romântica, reafirmando votos. De volta a Portugal, eles enfrentaram um novo desafio: a adoção. Querendo uma família, consultaram agências, mas burocracia e preconceito os barraram. Casais gays enfrentam mais escrutínio, explicou o advogado. Isso os frustrou, levando a debates éticos: insistir ou aceitar. João queria lutar judicialmente, Miguel preferia paciência. A discussão escalou: você sempre desiste, acusou João. Miguel rebateu: eu luto pelo possível. O conflito culminou em uma briga feia, com João saindo de casa. Ele foi para o Porto, ficando com a mãe, que o aconselhou: comunicação é chave. Miguel, refletindo, escreveu um diário de suas inseguranças, percebendo que seu medo raiz era o abandono. Ele procurou João, pedindo perdão: vamos lutar juntos. Eles reconciliaram, decidindo prosseguir com a adoção, apesar dos obstáculos. Mas a sociedade golpeou novamente: uma petição online contra casais como eles adotarem ganhou tração, liderada por grupos conservadores. João respondeu com uma exposição viral, retratando famílias diversas. A mídia cobriu, polarizando opiniões. Miguel, em uma entrevista, defendeu: amor não tem gênero. Isso os expôs a ameaças, forçando-os a mudar de endereço. Em meio ao caos, o pai de Miguel os visitou, oferecendo apoio: eu estou do lado de vocês agora. Foi um momento tocante, solidificando laços. Mas João recebeu notícias ruins: sua mãe adoecera. Correndo para o hospital, ele a encontrou fraca: seja feliz, filho. Ela se recuperou, mas o susto os uniu mais. Com o tempo, a adoção avançou lentamente.
Eles adotaram uma criança órfã, um menino de 5 anos chamado Pedro, após batalhas legais. A alegria foi imensa, mas veio com desafios: ensinar a criança sobre preconceito, lidar com olhares em parques. Miguel, agora professor online, encontrou equilíbrio. João equilibrou carreira e família. Anos depois, com Pedro crescendo, Miguel e João olhavam para trás, vendo as cicatrizes como marcas de força. Mas novos dilemas surgiram. Pedro enfrentou bullying na escola por ter 2 pais. Miguel, furioso, confrontou o diretor: ensino tolerância. João, mais calmo, conversou com Pedro: ser diferente é ser especial. Isso os fez questionar se haviam escolhido certo, expondo a criança à dor. A família expandida ajudou. O avô, agora aceitante, contava histórias de pesca para Pedro, ignorando olhares. O tio padre, mudado, batizou a criança em uma cerimônia inclusiva. Mas a sociedade evoluía devagar. Em eleições, partidos conservadores ganhavam, ameaçando direitos LGBT. João se engajou politicamente, candidatando-se a um cargo local, defendendo igualdade. Miguel apoiou, mas temia riscos: e se perdermos tudo? A campanha foi intensa, com debates acalorados. João enfrentou opositores que o rotulavam perigoso para a moral. Em um comício, ele falou: minha família é como qualquer outra, amor e sacrifício. Miguel, no público, orgulhoso, viu o impacto. Mas uma traição veio. Tiago, agora rival, vazou e-mails antigos, distorcendo-os para sugerir infidelidade. A mídia explorou, abalando a confiança pública. João, devastado, questionou Miguel: você confiou nele? Miguel negou: foi um erro passado. Eles superaram, mas João perdeu a eleição por pouco. A derrota os abateu, mas fortaleceu. Perdemos a batalha, não a guerra, disse João. Com Pedro adolescente, novos conflitos internos surgiram. Ele questionou sua própria identidade, confundido pelos pais. Miguel e João o apoiaram incondicionalmente, mas internamente debateram: haviam imposto sua luta a ele. Em terapia familiar, exploraram isso, encontrando paz. No fim, sentados no Miradouro, olhando Lisboa, Miguel perguntou: valeu o preço? João sorriu: cada lágrima. Sua história, contada em um livro de João, inspirou muitos, mas provocou debates. Amor gay é egoísta em sociedades conservadoras. E você, leitor, acha que priorizar o amor próprio sobre tradições familiares é certo ou errado?